Muito bem, boa tarde pessoal. Iniciando então o nosso comentário de fechamento desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Agora são exatas 16 horas e 57 minutos. Trago para vocês as movimentações dos mercados, Ibovespa, principais ativos, mas antes as atualizações dentro dos nossos modelos. Eu corro para isso, para que vocês consigam pegar o mercado aberto, tá? Embora as operações já foram passadas em texto no LS Live. Então na tela a gente tem aí o primeiro trade que se enquadra, né? Que é SLCE3, SLC Agrícola. O papel rompe a zona de congestão, que é nada mais, nada menos que a congestão do ano, ok? É possível interpretar esse como um rompimento de um triângulo ascendente também. O ponto de entrada ficou em R$18,62. A segunda entrada planejada, posicionada em 17,95. Stop abaixo da mínima de ontem, abaixo de 17,31. E a realização parcial em 19,31, antes da resistência, que é a máxima do ano passado. Tá? Então esse é o trade dentro do modelo de rompimento, compra de SLCE3. Também temos uma venda por retorno à média, e essa venda se dá em SUSB5, perdão. SUSB5 deixa um candle vendedor depois de nada mais, nada menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos renovando máximas mais altas. Esse trade está alinhado com o setup 3 do método Leandro. A venda foi efetuada em 17,75. O stop dessa posição respeita a volatilidade em R$18,21, não é exatamente acima da máxima de hoje. E a realização parcial plotada em 17,29. Então esse é o trade em SUSB5, que aciona uma venda contra a tendência. Também temos uma atualização em Klabin, KLBN11, que era a posição de rompimento aqui do método Leandro, que foi dada no dia 23. O mercado andou, né, faltou aqui alguns centavos para o mercado tocar na RP, faltou 25 centavos, e hoje o papel está exatamente no ponto de entrada. Então, observando esse critério, a gente pode encerrar no 0 a 0. A entrada foi a 21,06, está 21,10. Não faz sentido botar o stop na mínima de hoje, que se sair, o cara sai ainda com prejuízo, então aqui a gente paga pelo menos o custo. Tá? Então encerra a posição na Klabin, entramos na venda na SUSB e também na compra em SLC3. Esse é o método Leandro. Pelo FR2, posição que está em aberto é Lame. Ontem chegou a deixar um candle comprador, né, que abria expectativa de saída aqui na máxima dos 2 últimos dias. Hoje o mercado reverteu e parece ir em busca do stop, que está em 15,96. Vamos dar uma olhada no Ibovespa? Então na tela aí temos o gráfico do Ibov, que hoje vai fechando com uma queda de 0,63%, né? No começo do dia tivemos, botar o índice futuro fica mais fácil. Tivemos o mercado abrindo em gap de baixa, denunciando aí um cenário mais baixista, embora no candle das 11h45 o mercado rompeu a linha d'água, inclusive chegou a abrir um cenário bem positivo, né, com ondas de Elliott e tudo mais aqui confirmando essa visão. Porém, o mercado não foi além daquele fechamento acima da linha d'água, acabou voltando para baixo da linha d'água e acionou até mesmo o stop da posição que a gente tinha montado. Não foi um trade muito agradável, mas que faz parte, né? Então aqui é importante salientar que existem dias bons e não tão bons. Papel gerou aqui entrada, gerou também uma segunda posição, né? E convergiu para o stop. Paciência, faz parte. Tá? No diário, o Ibovespa vai deixando aí um candle vendedor, que vai perdendo aqui aquele fundinho que a gente havia setado, né? Que tecnicamente foi montado. O mercado parece realinhar os zigue-zagues agora com a direção da média móvel de 21 períodos.
O Ibovespa apenas confirma um cenário mais altista acima dos 50.900 pontos, onde nós desenhamos um pivô de alta, obviamente. No FR de 14, ainda há o teste aqui da LTB, né? Não houve ainda o Advanced Break Up, acontece se os preços de fato fecharem acima dela. Hoje, até no começo da manhã, os preços, quando o mercado estava positivo, né, FR chegou a trabalhar acima, aí nós teríamos já o Advanced Breakup, mas isso por hora não aconteceu, certo? Então fica consolidada a resistência em 50.900 e o suporte em 48.644. Só um momentinho, deixa eu dar um aviso aqui. Muito bem, então comentada a situação do Ibovespa, a gente pode olhar a situação do dólar, WDO aqui, o dólar futuro, né, o dólar perpétuo, que renova suas máximas, sexto pregão de alta consecutivo. O mercado parece de fato estar indo em busca daquela faixa de objetivo, né, entre 13,70 e 13,75, que é amplitude do triângulo simétrico, a amplitude da última perna projetada para cima, e também a extensão de 261,8% do pivô de alta primário. Olha lá onde é que está a extensão de 261, 373. Então entre 370 e 375 é o objetivo do dólar. O dólar disparou essa semana, né? Já temos uma alta aí de mais de 3%. Estávamos conversando, o dólar está com o preço do euro de poucos meses atrás. Interessante isso. No intraday, WDO-U15, tivemos, ao contrário do índice, uma operação vencedora, abertura em gap de alta, formação do que chamamos aqui de primeiro movimento. Esse trade convergiu para a realização parcial logo em seguida e mais tarde o high low acabou virando. Tá? Então, com a segunda posição que foi possível auferir em torno de 13 pontos. Lembrando, né, que o dólar ficou agora mais volátil. Automaticamente as posições de day trade, para quem usa controle de risco fixo, representam possibilidade de retorno maior e de risco automaticamente maior também. Tá? Muito bem. Falar das commodities, começamos pelo grande milho. Que movimento do milho, hein? Uau! 10% de alta na semana. Pegamos todos esses movimentos aqui usando a simples abordagem da média móvel de 9, né? Está ao vivo, foi gravado isso, tanto a venda quanto a entrada na compra. Que posição maravilhosa, linda, muito bonita. O mercado vai em busca agora da zona dos 30, que é a resistência, e percebam, é a projeção, é a extensão alternada da perna de alta aqui de junho a julho, né? Interessante, bem interessante esse movimento do milho. Vamos ver se existe algum movimento cíclico aqui no tempo. Ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teria mais 8 dias para o mercado bater na resistência no tempo. Bem bonito esse movimento do milho. Boi, BGI V15 hoje em queda. Essa queda é capaz de fazer a média móvel de 9 virar para baixo. Isso faz com que as posições que foram abertas aqui no dia 23 sejam encerradas. Então esse trade na compra do boi é encerrado no lucro de R$1,50. R$1,50 no boi, para quem não sabe, né? É só multiplicar por 330, representa então 495 reais. Ok? Trade bem bonito. O dólar sente aqui a linha de pescoço desse possível, ombro, cabeça, ombro, não está descartado ainda. Ele é acionado com o mercado fechando acima dos 146. Tá bom? Então tá aí o movimento do boi. Exatamente. Tivemos um fortíssimo movimento do juro no dia de hoje. 3% do contrato que vence em janeiro de 2017, com uma barra ampla, depois de vários dias de queda, o mercado toca a resistência e percebam, é a maior máxima aí dos últimos anos, né, que o juro fez hoje. Não somente por isso, hoje tivemos até mesmo interrupção das negociações do Tesouro Direto, né? Então, apontando aí tamanha volatilidade dos contratos
num prazo mais curto. O rompimento dessa zona de resistência em 14,21 abre espaço para mais altas. Eu particularmente não esperava esse movimento tão forte, tão abrupto, esperava um movimento mais lateral aqui. Ainda não pode ser completamente descartado, né? Afinal de contas, o mercado pode bater lá na resistência e continuar aqui operando dentro do retângulo. Vamos observar o que o mercado vai aprontar. O André disse que a Dilma vai se pronunciar. Pode ser esse aí o motivo. Ok? Muito bem. Destaques do dia. Então, trago aqui alguns papéis que chamaram a atenção. Os que se enquadraram nos modelos, a gente já falou, né? Então, trago BBDC4, que toca na linha de referência desse alargamento aí que a gente vem trabalhando. Logo aqui em 25,15 nós temos uma zona de suporte no Bradesco. Esse aqui é o gráfico não ajustado, então é o gráfico de memória, né, dos participantes. E vejo que é um suportão, né? É a mínima de 2014, a mínima de 2013, a mínima de 2011. Essa faixa de suporte aqui é uma zona muito importante. Até R$25 ali também tem, como já disse, a linha de referência. Mas não tem divergência de alta no FR por hora. Braskem abriu em gap de alta, rompendo a LTB com volume. Foi um papel que a gente acompanhou de perto no intraday. Chegou a acionar aqui um primeiro movimento, não fez grandes movimentos a partir disso, né? Ficou mais ou menos aí de lado. Embora o sinal aqui de Braskem seja bastante positivo, o rompimento dessa LTB é um hole in the wall, né? Confirmado aí pelo volume. BRML3 renova suas mínimas, perde suporte, abre espaço para seguir em queda e ir em busca do próximo suporte, fica lá em 9,45. Esse foi um papel que gerou uma bela venda no final do mês passado, lá no dia 20, a gente pegou todo esse movimento de queda aqui, né? Daria até para interpretar uma nova venda, embora aqui o papel já está caindo há 4 dias seguidos, o que aumentou um pouquinho o risco de um trade. Pelo menos antes, quando eu vi, não tinha quantidade de aluguel tranquila, tem menos aí de 1.500 ações para aluguel, aí já aumenta um pouco o risco de fato. Fibria, assim como a SUSB, vai deixando um candle de dúvida. Depois de vários dias de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta, a Fibria se aproxima da linha de referência desse canal de alta aqui de longo prazo. A expectativa seria alguma correção a partir do momento que o mercado toque naquele ponto, tá? Daria para estudar uma venda nesse papel, embora a SUSB está melhor enquadrada porque o candle é preto. Ok. Lojas Renner vai tentando perder aqui a fronteira 1 do gap em 102,70. Abaixo disso o papel tem suporte lá em 96,40. Na semana o papel já cai aí 6%, vai fechando abaixo. Óbvio, tem mais um pregão ainda, né? Fechando abaixo também já mal de 21 semanas, o que tira esse papel de uma tendência de alta de prazo maior também por esse critério. Petrobras, ao contrário da maior parte dos ativos, fechou em alta, né? Alta forte, próxima à máxima do dia, após ter tocado o fundinho anterior a mínima da semana, né? Vai deixando o candle comprador. Não é um sinal ainda extremamente convicto para se apostar em inversão de tendência. Afinal de contas, isso só se daria com fechamento acima do topo aqui dos 10,95. E a Petro hoje vai rompendo aqui um Advanced Break Up. Então esse rompimento da LTB do indicador já é um sinal que traz consigo a seguinte mensagem: a maior probabilidade é que o mercado venha a no mínimo tocar essa LTB aqui do diário, ok? E essa seria a mensagem. A Vale também teve um bom movimento de alta de 1,82%. Hoje, inclusive, a Vale gera argumento para lançamento coberto, né? O FR2 está de fato acima de 90, já vem alguns dias de alta, interessa para lançamento coberto esse papel, ou pelo menos lançamento parcial da posição, tá? Não vejo, para quem está fora do ativo, buscar compras ou vendas, no momento não vejo nada muito limpo. Chamou a atenção que a Vale 3 fez um movimento bem mais forte, né? Uma alta de 3%. Enquanto muitos estão pensando em long e short, né? Compra de Vale 5 e venda da 3,
eu digo, não façam isso, não, é um par que não está integrado para esse tipo de operação, apesar de ter acontecido essa distorção entre esses dois ativos hoje. Ok? Esses foram os destaques, já falei bastante, é hora de iniciar a interação. Ok? Eu começo aqui com a questão do Diego Jorge, que é uma pergunta muito inteligente, pertinente. Vlad, para os próximos 2 a 3 anos, juro pré ou pós-pago, ou fazer uma carteira balanceada? Diego, depende de qual é a tua necessidade do capital. Então, tudo é relativo. Se você não vai precisar do capital, eu vejo os juros de um ponto muito interessante para você pré-fixar, ok? Para você pré-fixar a taxa de juros. Porém, se você vai precisar desse capital, caso eu esteja errado, você pode ter prejuízo. Porque se eu prefixo uma taxa e o juro continua subindo, o meu PU diminui, né? E isso faz com que o preço do meu título perca valor. E se você precisar vender no meio do caminho antes do vencimento, você vai perder dinheiro. Tá? Então, tudo depende para quê, qual é o seu objetivo. Se é aposentadoria, o ideal seria você trabalhar com títulos que estão indexados também à inflação. Ok? Eu prefixo títulos. Tá? Já estou prefixando aí já uns 2 meses. Os últimos aportes que eu fiz, eu comprei título pré-fixado, porque eu não vou precisar do dinheiro. Se eu estivesse precisando, quem vai precisar do recurso tem que comprar somente LFT, que não tem risco de oscilação entre o momento da compra e o vencimento do título. Um treinamento que pode te ajudar a desenhar uma estratégia é um curso que o Leandro fez, bem legal, que está... título... não vai aparecer título, vou botar títulos, né? Aqui, estratégia de alocação de títulos públicos. Tá, bem interessante. Te indico, caso você não tenha nenhuma noção de como é que funciona e assim por diante. O Simon, Vlad, na virada da média do milho, deixei de entrar pela média dele não ter virado. Pois é, cara, eu vi que houve aí um conflito, né? Infelizmente não tenho nem o que te dizer, cara. Fico sem palavras aqui, uma pena. Né? Tem que ver o que aconteceu aí, não sei o que aconteceu. A minha média virou, tá? Média 26,91, no dia seguinte 26,92, tá? Não sei. Okay? Então eu uso o Profit Chart da Nelogica, que é um software muito confiável. O Paulo diz o seguinte: se a Dilma renunciar, qual é a situação mais provável para a Bolsa? Olha, chute, tá, Paulo? É chute. Porque na maior parte das vezes o que todo mundo espera, o mercado costuma fazer o contrário. Tá? E todo mundo vê isso com bons olhos, né? Traria uma certa esperança aí para para a maior parte do público, né? Para a maior parte dos investidores em si. Então eu tomo cuidado com esse tipo de consenso. Tá? Eu confesso que eu não sei, não faço a menor ideia. Não só eu, mas ninguém sabe. Tá? Puro chute. Tecnicamente há o cenário, por enquanto o viés é baixista. Tá? O cenário baixista ainda não foi completamente desfeito. Quem quiser entender um pouquinho sobre como é que funciona a arte de pensar contra o consenso, eu quero indicar um livro muito bom, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É Contrary Investing. Tá? Esse é um livro bem legal. Tá? Do Anthony Gallet e do William Patalon. Livro muito bom, que aborda... É uma arte, na realidade, né? Entender como ir contra a manada. Okay? Como ir contra a manada. E se a gente for pensar assim, a gente estaria muito mais próximo de um fundo do que da continuidade do movimento, né? Porque a maior parte dos players aí está bem baixista em relação à situação do Brasil em si. O Barão já disse que a Petro tá mais fácil a Petro abrir a 40 amanhã do que a Dilma renunciar. Eu concordo.
Eu acho difícil ela renunciar também. O Carlos disse que também duvida. Eu acho muito difícil. Mas não é impossível, né? Não é impossível. O RS Maio diz o seguinte: Vlad, poderia dar uma expressão resumida do FR2 para lançamento coberto em vale? Claro. Resumidamente, FR2 acima de 90 RS Maia. Você vai fazendo lançamentos parciais, nunca uma única posição. Tá? Nunca uma única posição. Então lança. Se o mercado está em tendência de alta, eu uso uma parcela do capital, por exemplo, 25% em cada mão, se o mercado está em tendência de alta. Se o mercado tem tendência de baixa, 33% em cada mão. Então, aqui, como o viés da Vale já é indefinido, né, daria para trabalhar com meio termo, né? Então, aqui daria para lançar meia posição. Okay? Lança meia posição da Vale. Tenho, sei lá, 1000 ações, vende 500 opções. Eu costumo trabalhar com a opção no dinheiro. Tá? Eu trabalho com a opção no dinheiro. Nessa ocasião seria a Vale I16. Na realidade a Vale I54. Porque a I16 já entrou no dinheiro, né? Quem ficou com dúvida, olha o delta. Busca a opção com o delta mais próximo de 50. Como o papel já fechou, o Profit não está calculando o delta. Aí baixa a planilha ali do site que tem, vocês podem calcular por si só. Tá? Daniel diz o seguinte: Vlad, mas ir contra a manada não é operar contra a tendência e isso não traz prejuízo na maioria das vezes? Não necessariamente operar contra a tendência, Daniel. É difícil de sintetizar a arte de operar contra o consenso. É uma arte, na realidade, não é uma abordagem objetiva. Tá? E ninguém está sugerindo compra de nada no momento, que fique muito claro isso. A gente só está comentando que, pela situação emocional dos players, o mercado está muito mais próximo de um fundo do que de continuar em queda absurda, né? Pela situação emocional dos participantes. Está muita gente esperando esse movimento de queda no mercado. Tá? E sim, operar contra a tendência é muito mais difícil. Tá? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por incrível que pareça. É difícil explicar em poucos minutos aqui. O Alfredo também... quem que tinha questionado sobre? O André. E tinha também o AF Neto, solicitando a avaliação de Ciel. Inclusive o AF Neto pede uma contagem das ondas. Eu vou ajustar esse gráfico aqui da Ciel. Como vocês percebem, nós já tínhamos aqui então os seguintes movimentos, né? Onda 1, 2, 3, 4 e a onda que estava em curso seria a 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo comigo? Beleza. Esse ciclo aí de 1, 2, 3, 4, 5 faz parte, ó, esse ciclo aqui em rosa faz parte desse ciclo maior. Seria a onda 5 deste 1, 2, 3, 4, 5. Então, na minha visão, dentro da visão de Elliott, melhor dizendo, a Ciel estaria montando um fundo, um topo muito importante. Tá? Por quê? Porque se eu dou um zoom, o que nós temos aqui na Ciel? Um clássico ombro, cabeça e ombro. Esse ombro, cabeça, ombro é um pivô de baixa. Tá? Isso aqui é venda. Ok? Isso aqui é venda. Até dormi no ponto aqui, não sei porque que eu não discuti aqui com o Bis a possibilidade de venda desse papel. Agora já foi, já fechou o mercado, fica fácil falar, né? Então, dá para vender no after, eu não vou transformar essa posição aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar esse trade uma venda até 42, vamos ver se tem aluguel primeiro. Tem aluguel. Então, vamos considerar uma venda de Ciel com stop acima desse topo
sendo o ponto de entrada até 42,15. Então eu vou considerar o preço que o mercado abrir no after até 42,15. Eu acho que pega, tá? Tem uma grande ordem aqui de 22 quilos. Então vamos considerar essa entrada e fazer uma entrada parcial, como sempre, pelo método Leandro. Tá? O stop nesse caso seria de 5%, mais que 15% da média da volatilidade. Então é uma venda de ciel. Não dá para não assumir essa venda. Tá? Mas eu só vou confirmar o ponto de entrada amanhã, porque eu só vou ter acesso aos pontos de entrada quando o after abrir. Tá? Então vou colocar aqui venda por rompimento, M. Leandro. Ponto de entrada 1, 42,23. Ponto de entrada 2, planejado, 43,30. 43,30, stop 44,48 e a realização parcial 41,03. Isso que pode mudar um pouquinho, tá? Amanhã a gente detalha, que tudo depende de qual vai ser o ponto de entrada. Até 42,15 a gente realiza isso no after. Tá? Não sei porque ele passou batido esse gráfico por mim. Já sei, eu tava olhando o gráfico não ajustado, sei lá eu porque que era, mas tá aí, é uma venda inequívoca. Tá? Bom, seguindo, como tem várias questões, o pessoal tá feliz aí participando, vamos continuar. O Falcon aqui definiu que na opinião dele seria ir contra a manada, diz ele, né? Significa seguir seus instintos, seus próprios planos, valores, conhecimentos, do que na opinião de terceiro geralmente é que a maioria da manada faz é seguir os outros. É basicamente isso, né? Quando qualquer coisa que é consenso, né, tende a não trazer bons frutos, né? Quando tudo é consenso é assim. Né? Pega aí o último consenso dos paleteiros, né? Aqueles sorvetes mexicanos lá que o pessoal começou a vender. Era uma sensação, consenso. Qual que é o melhor negócio do mundo? Vou abrir uma empresa parecida com essa. Todo mundo começou a abrir um negócio parecido com esse. O que aconteceu? O mercado fechou a porta, né? Diminuiu a margem de lucro para todo mundo. Esse é só um pequeno exemplo. Tá? O próprio Nelson Rodrigues diz que o consenso, a unanimidade é burra, né? Sempre desconfie quando você está numa sala e todos concordam. Aí você concorda com todos. Sai correndo ali imediatamente. Voltando, o Carlos pediu se Ciel tem BTC. Tem BTC, tranquilo. PSSA, continua na compra para FR2? PSSA 3, sim, continua na compra. Está com o FR2 abaixo de 5, é um papel da lista. É operável. Simples assim. CCRO, parece estar perdendo resistência importante. Diz o Felipe. Na realidade se confundiu, né, Felipe? É o contrário, tá perdendo um suporte. Suporte é chão, resistência é teto. Concordo, o papel está perdendo sim um suporte com volume, é uma barra ampla. O problema é que o mercado já se afastou bastante do último topo. 10% para uma volatilidade de 27% é bastante. Isso aumenta o risco de abrir uma posição na venda nesse papel agora. Mas o sinal técnico com um prazo maior, mesmo essa venda estando arriscada agora, é de continuidade do movimento. No gráfico não ajustado, que é o gráfico de memória, suporte de verdade mesmo em Ciel. Olha, tem um suporte aqui em 12,50, depois em R$10. Tá? Que seria a mínima aqui 2011. Seria o ponto simétrico. Próximo ponto de inflexão simétrico do papel. Comentar Smiles para o Fábio, já que eu comentei a Ciel. Smiles, então segue aí dentro de um canal de alto de longo prazo, tá? Também engasgada aqui no curtíssimo prazo, né? Cruzando loucamente as médias. Não vejo muito o que fazer no momento. Logo acima nós temos resistência ali 58. Tem a máxima de ontem, que é uma resistência de curtíssimo prazo, que eu não vejo ser uma resistência tão importante. Gostaria de ver o papel tocar lá, recuar um pouco e romper uma outra oportunidade. No momento eu não vejo muito o que fazer. Tá? Apenas observaria. Mais alguma questão? CCRO, já avaliamos, Cissa.
Marina, boa tarde, Vlad. O dólar não para de escalar. Seria uma precificação da perda do rating? Pode ser, Marina. Por que o dólar está subindo a gente só vai descobrir depois. Mas muitas variáveis explicam isso, não somente a possibilidade de perda do rating. Ok? Perfeito. Então é isso. Me despeço. Deixo um abraço a todos. Amanhã, sexta-feira, bate-papo será comigo. Tá? Position com Stormer. E é isso. Deixo um abraço a todos. Até amanhã.